bem. E aí já sabe como é que eu encontro aqui, ó, o primeiro que não é o zero, o primeiro múltiplo comum entre 8 e 6 que não é o zero. Pergunta. É isso que a gente estudou na unidade anterior. Acho que foi na unidade anterior. Nem lembro. São tantas unidades que está misturado na minha cabeça aqui. Toda vez eu tenho que ver qual é a unidade que a gente está trabalhando. É difícil não ter um livro físico. O meu livro é só digital, vocês ainda têm um livro físico. Vocês deixam na mão. Só tô a tela. Só tô a tela azul do Windows. com aquela musiquinha assim. Tela azul. Tá, deixa eu mostrar para vocês então. Daí quando eu mostrar para vocês, daí vocês vão dizer assim para mim: mas eu tinha pensado nisso, senhor, por que eu não respondi? Daí eu vou te dizer: não sei por que não respondeu, tem medo de errar talvez, né? Mas o primeiro múltiplo comum entre 6 e o 8, que não é o zero, a gente calcula pelo mínimo múltiplo comum, né? 2, 3, 4, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Daí assim a gente descobre esse 24 sem precisar expressar os múltiplos de 6, os múltiplos de 8. Só calcular o MMC então entre 6 e 8. E daí o que tu tem? Tu sabe que o oitavo, tu pode subdividir em 24 avos, e o sexto tu também pode subdividir em 24 avos. E observa só, olha só que loucura isso, ó. Por quanto tu multiplica o 8 para obter 24? Tá? Digamos que eu preciso fazer ainda isso, ó. Todos esses fatores multiplicados aqui, ó, dá 24. E o 8 está aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Se eu multiplicar 8 por 3, eu obtenho 24. Significa que, como é fração equivalente, lembra, né? Não pode esquecer, ó. Não pode esquecer. Tu tem oitavos e tu vai aplicar 3 subdivisões nos oitavos. Tu vai ficar com 24 avos. E as 3 subdivisões que tu aplica no oitavo, tu vai aplicar nas partes que foram pintadas também. Então, se eram 3 partes pintadas, vão acabar ficando 9 partes pintadas. E outra, ó, sextos, eu vou aplicar subdivisões para obter 24. Então, eu vejo que esses dois números aqui, ó, multiplicados, 2 vezes 3, dá 6. 6 vezes esses outros dois fatores aqui, que dá 4, ó, tá? Faz com que os sextos eu aplico 4 subdivisões nos sextos e obtenho 24. As partes consideradas, que eram 5, ficam 20 partes consideradas. Olha o que a Marcele respondeu ali, ó, que eu já conheço bem, ó. Eu tinha pensado em fazer isso, mas minha cabeça diz que estava errado. Eu conheço vocês. Viu? Assim, ó, a gente não pode ter medo de errar, né? Não é chutar. É pensar assim, mas eu já tinha escutado falar disso. Então, quando tu chega nessa situação, tu fala assim, ó, o professor, não seria, né? Não seria o MMC? Daí eu falo assim, sim, ou vou te falar que não, se estiver errado, né, a situação. Com certeza, né? Eu falei para vocês, eu vou entregar para vocês como é que a gente encontra o 24 aqui, e quando eu entregar para vocês vão dizer assim, ó, mas por que eu respondi? Eu sabia disso. Ai, vamos lá então. Pode falar. Desculpa, não entendi. Aqui? Aqui, ó. Tá.
Então, assim, ó, isso aqui é importante não para números pequenos como esse, tá? Mas para alguns números grandes eles vão ser importantes. Eu vou tirar isso aqui, ó, para tu perceber, tá? E eu encontrei o MMC entre 6 e 8. E o MMC entre 6 e 8 é o número 24. Se eu pegar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, isso aqui tudo dá 24, ok? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3 dá 24. Eu quero saber por quanto eu multiplico 8 para obter 24. Divide, né? 24 dividido por 8, tu descobre que dá 3, certo? Mas, se tu olhar nos fatores, e isso aqui ó, vai ser importante, às vezes, para umas decomposições muito longas, esse método aqui vai ser importante. E daí, o que eu te digo? Tu tenta observar em fatorações pequenas primeiro, para poder aplicar nas grandes depois. Tá entendendo o que eu estou te falando? Então, claro, descobrir por quantas vezes eu multiplico 8 para obter 24 é fácil. É só pegar 24 e dividir por 8. 24 dividido por 8 é 3. Ou seja, aplica 3 subdivisões aqui e aqui vai ter 3 subdivisões também. O que eram 3 partes pintadas vai ser multiplicado por 3. Ok? Mas olha só o que a gente vai fazer. Ó. Todos esses fatores aqui, ó, dá 24, e eu quero saber por quanto eu multiplico 8 para obter 24. Esse número aqui, ó, é 8. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes esse 3 aqui, ó, dá 24. Então, por quanto eu multiplico 8 para obter 24? Está aqui, ó. Vezes 3. Daí tu multiplica por 3 aqui. Ok? O 8 vezes 3 dá 24. Tu enxerga na fatoração do 24. Ó. 8 vezes 3 dá 24. E por quanto é que eu multiplico 6 para obter 24? Da mesma forma. Divide 24 por 6, tu descobre que é 4. Será que a gente consegue enxergar na fatoração aqui? Sim, porque 24 é múltiplo tanto de 6 quanto de 8. Isso significa que eu consigo enxergar 6 como fator aqui e também consigo enxergar 8 como fator, porque 6 e 8 o 24 é múltiplo de 6 e 8. Consigo enxergar 8 como fator de 24 e 6 como fator de 24. Está aqui, ó. Aqui está o 6. 6 vezes quanto vai me dar 24? 2 vezes 3 dá 6. Esses dois números multiplicados dá 4. Ó. 4 vezes 6 vai me dar o 24. Daí tu descobre que tu multiplica por 4 aqui, ou seja, aplica 4 subdivisões nos sextos para obter 24 avos. E o que dava 5 partes consideradas acaba se transformando em 20 partes consideradas, porque tu aplicou 4 subdivisões, certo? Daí tu consegue enxergar na decomposição aqui, ó, nessa decomposição, tu sempre vai conseguir fazer grupos de fatores para enxergar os números, né? Os denominadores, tanto 8 quanto 6. Tá? O 8 junta esses 3 fatores aqui, 8 vezes 3, 24. O 6 junta o 2 e o 3, dá 6, vezes o 4, dá o 24. Sim ou não sim? Sim ou não? Fala pra mim. O resultado das divisões dele. Oi? Por 2. Não entendi. Não sei se você está sabendo da série. E naquele livro que o Padre Braço vai, não sei, 8. Os números embaixo deles é o resultado das divisões. Das multiplicações, ó. É o resultado das multiplicações, ó. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. Era isso? Mas aí teria o 8 dividido por 2 ali do lado da 4. 8 dividido por 2. Aqui,
8 dividido por 2, sim, aqui dá 4. Sim, aqui são os fatores, eu estou calculando o MMC aqui, né, entre 6 e 8, né? Divide por 2, aqui dá 3, dá 4, divide por 2, dá 3, dá 2, divide por 2, dá 3, dá 1, e agora só divide por 3. 1, daí tu multiplica todos esses números aqui, ele dá 24. Lembra que isso aqui é a decomposição simultânea para encontrar o MMC, certo? Tá, acho que eu entendi. Tá? Tu lembra do MMC, né? Mais ou menos. Olha, vai lá no diário de classe, pega ali, ó, mínimo, múltiplo, decomposição em fatores primos, lá no diário de classe de matemática, e rever esse conteúdo aqui. São, sei lá, 30, de repente até são 2 períodos, dá 3 vídeos de 30 minutos cada, de repente, né? Pega a semana assim, vai assistindo aos poucos. Escolhe 30 minutinhos rapidinho ali para tu estudar isso, para tu não esquecer. É bem importante. Isso aqui eu falei para vocês, a decomposição em fatores primos é o que vai dar um norte para todos os nossos estudos no 6º ano, tá? Então eu estou observando isso para vocês. Tanto quando a gente calcula mínimo múltiplo comum, quanto máximo divisor comum. E a gente já vai ver máximo divisor comum, a gente já viu, na verdade, para frações irredutíveis. Eu já mostrei para vocês o máximo divisor comum nas frações irredutíveis. Então estuda mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Vai lá no diário de classe e pega os vídeos correspondentes. Tá bem? Professor, o diário de classe onde seriam os vídeos do YouTube? Não, o diário de classe é aquela planilha, né, que eu mostro para vocês, que tem ali, ó, vai ter o conteúdo de aula, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem que ter acesso ao diário de classe. Só um pouquinho. Tu vai ter acesso ao conteúdo e, além do conteúdo, tu vai ter acesso às aulas também. Eu vou até verificar para ti aqui o diário de classe. E é muito importante vocês estarem atentos ao diário de classe, certo? Deixa eu abrir uma página. Não sei se... Acho que tá sem internet. Tá, mas daí eu abro a página no notebook. Só um pouquinho. Tá sem internet. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação, que daí eu mostro a tela compartilhada para vocês. Certo? Continuando então, continuei a gravação. Então, esses embora sejam denominadores diferentes aqui, ó, é fácil comparar. E se a gente quisesse, a gente poderia calcular o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4, tá? Que daí vocês vão ver que o MMC entre 3 e 4 é o 12, né? Daí encontra frações equivalentes a 2/3 com o denominador 12, encontra fração equivalente a 1/4 com o denominador 12 também. Daí tu consegue verificar que essa aqui é maior que essa. Tá? Olha só o que ele está dizendo. Existe uma maneira, né? Entre as frações equivalentes de cada fração comparada, procuramos duas que tenham o mesmo denominador. Claro, que seja múltiplo de 3 e ao mesmo tempo seja múltiplo de 4. Ó. Então, frações equivalentes a 2/3. Multiplica por 2 em cima e embaixo. 4/6. Por 3 em cima, 3 embaixo. 6/9. Por 4 em cima, 4 embaixo. 8 12/2. Né? Poderia até multiplicar por 5 em cima, 5 embaixo. 10 15/2. Todas são frações equivalentes. Faz a mesma coisa com os quartos, né? 1/4, né? Por 2 em cima, 2 embaixo, 2/8. Por 3 em cima, 3 embaixo, 3 12/2. 4 por 5, né? E daí tu observa que essas duas equivalentes aqui, ó, tanto essa quanto essa aqui, ó, tem o mesmo denominador, denominador 12. Esse 12 aqui é múltiplo de 3, esse 12 aqui é múltiplo de 4. Esse 12 é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4, é o primeiro múltiplo diferente de 0 entre 3 e 4, é o primeiro múltiplo comum, tá?
Então, para compararmos 2/3 e 1/4, basta compararmos as frações 8/12 e 3/12. Embora seja um método interessante, né, para essas frações, a gente já viu que nesse caso, em particular, nós não precisávamos avaliar isso, né? Nós simplesmente sabemos que terços são maior que quartos. Eu tenho duas partes do tipo terços, que é a maior, e aqui eu tenho menos. Eu tenho uma parte do tipo quarto, que é menor. Com certeza isso aqui vai ser maior que esse. Para comparar, eu não precisaria fazer essa técnica aqui. Mas, entretanto, essa técnica aqui, para nós, ela é importante no caso, se eu tivesse aqui mais partes consideráveis. Se eu tivesse 3/4 aqui, né? Eu teria 3 do tipo quarto, que é menor, e aqui eu teria menos do tipo terço, que é maior. Daí eu não saberia comparar, entre aspas, né? Então, aqui ele começa falando, ó, processo prático, colocando as frações no mesmo denominador, ou seja, para que os pedaços sejam iguais, tá? Conforme já mencionamos, para compararmos duas frações com numerador e denominador diferentes, devemos escolher entre as frações equivalentes duas frações que tenham o mesmo pedaço, o mesmo denominador. Veja agora como encontramos o menor desses denominadores. O menor desses denominadores que seja igual para as duas, né? Nas frações equivalentes 2/3 e a de 1/4, os denominadores na ordem expressa formam duas sequências, os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4. E foi o que a gente fez, né? Esses aqui faltou o zero, né? Só que a gente, para múltiplos de 3. Mas por que a gente não coloca o zero? Porque não faz sentido um denominador zero, né? Então, os múltiplos de 3 maior que zero. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e assim por diante. 4, 8, 12, 16, 18. Opa! Os múltiplos de 4 está errado aqui, né? 18 não é múltiplo de 4. Corrige aí no teu livro aqui, né? Que isso? Que absurdo! Aqui é 20. Pode corrigir no teu livro ali. Você vai contar de 4 em 4, né? 4, 8, 12, 16 mais 4, 20. Tá? Risca o 18 ali. Se no teu livro está 18, no meu livro está 18. Tá? É um erro de digitação, isso nem acontece. Certo? Daí a gente observa que 12 é múltiplo comum, mas a gente já viu que o MMC, né, vai fazer esse mínimo múltiplo comum muito mais fácil do que a gente procurar a sequência. E olha o que ele mostra aqui para nós, ó. Olha o que ele mostra. O menor denominador comum escolhido para as frações equivalentes será, ó, o menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, tá? Ou seja, o MMC entre 3 e 4. Então, o MMC entre 3 e 4, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 1. Entre 3 e 4. O exemplo aquele que eu dei para vocês era entre 6 e 8, né? Daí dava 24. Nesse caso, o MMC entre 3 e 4, 2 vezes 2, 4, vezes 3 dá 12. Ó, o que eu tenho observado para vocês, com vocês, o que eu tenho observado com vocês, tá? Esse 12 aqui, ó, porque o MMC é 12, certo? 2 vezes 2, 4 vezes 3 dá 12, né? Eu posso enxergar os dois números que eu estou procurando, o múltiplo comum, como fatores aqui, ó. O 3 está aqui, ó. 3 vezes quanto dá 12? 3 vezes 2 vezes 2, ou seja, 3 vezes 4 dá 12. E o 4, como é que eu enxergo na fatoração do 12? O 4 eu enxergo aqui, ó.
2 vezes 2, 4, e 4 vezes 3 também dá 12. Daí o que ele observa? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu botar a decomposição junto, tá? Para tu observar. 3 vezes quanto dá 12? Se tu for aqui na decomposição e retira o fator 3, porque tudo isso aqui é 12, né? 3 vezes esses dois fatores aqui, ó. 2 vezes 2, ou seja, 4 dá 12. Então, 3 vezes 4 dá 12, o 2 tu multiplica por 4 também dá 8. Tá? 4 vezes quanto dá 12? Né? Então, tu observa, separa o 12, o 4 aqui, ó, vezes o 3, dá 12. 4 vezes 3, 4 vezes o 3, dá 12. 1 vezes o 3 dá 3. Daí tu consegue comparar que 2 terços, na verdade, é 8 dozeavos. E... Oi? E 1 quarto é 3 dozeavos, certo? É 3 dozeavos, daí então agora tu pode comparar 8 dozeavos tá aqui e 3 dozeavos tá aqui, ó. Como os pedaços são iguais, são o mesmo tipo de pedaços, na verdade, aqui eu estou considerando 8 e aqui eu estou considerando 3, esse aqui é maior do que esse, tá? Daí tu pode retornar às frações originais, tá? E comparar. E isso vai servir também para somar, para subtrair frações. Só pode adicionar e subtrair frações se elas forem comparáveis, se elas tiverem pedaços de mesmo tamanho. Como é que tu vai contar pedaços de tamanhos diferentes, né? É como se dissesse assim, ó, eu tenho um pedaço desse tamanho, eu vou contar como 1, outro pedaço desse tamanho eu vou contar como 1 também. Não pode, né? Então, essa é a questão, para ver as quantidades. Essa é a maneira mais prática de compararmos duas frações. Eu diria que é a mais prática, mas a mais técnica, né? Que vai dar certo sempre. Se os denominadores forem iguais ou não, se os numeradores forem iguais ou não, essa técnica aí não vai dar para comparar em qualquer situação. Tá? E dependendo da situação, tu pode separar em partes iguais. Então, se 2 terços é menor que 4 terços, bom, aqui tu tem duas, só um pouquinho. Se 2 terços é menor que 4 terços, então 2 terços mais 1 é menor que 4 terços mais 1. Tá? Use o mesmo raciocínio para comparar as expressões a seguir usando o símbolo. Só um pouquinho, ele não explicou, né? Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. 3 vezes 1, 7 terços. Use o mesmo raciocínio para comparar as expressões a seguir usando 2 terços mais 5 e 4 terços mais 5. Parece que está deslocada essa técnica aqui, né? A gente viu até aqui as frações e parece que esse texto aqui foi meio que inserido ali, né? Essa é a maneira mais prática de comparar as duas frações com denominadores diferentes. Só que os denominadores, eles não são diferentes, né? 2 terços e 4 terços têm o mesmo denominador. Aqui eu até poderia dizer que 2 terços mais 1 e 4 terços mais 1, esse
nenhum aqui tem denominador diferente, né? Eu não entendi o que ele quis dizer aqui. Mas uma coisa é certa que é o que ele colocou, tá? Ó, 2/3, se tu acrescentar uma unidade aos 2/3 e tu acrescentar uma unidade ao 4/3, a desigualdade vai se manter da mesma forma, né? Foi o que ele escreveu aqui, ó. 2/3 mais 1 continua sendo menor que 4/3 mais 1. Daí ele está propondo aqui, ó, que tu some, né? As frações têm o mesmo denominador aqui, ó. É simplesmente tu comparar 2/3 e 4/3. Se tu está somando 5 aqui, tanto faz. Tu pode comparar, porque as frações aqui ambas têm terços. Se tu soma 5 aqui, ó, dos dois lados aqui, então tanto faz. O que a gente tem que verificar na verdade, é que é constante, né? Ele não explicou o método ali, né? Deve ser um. Tá? Então, o que tu tem que observar nesse caso aqui, ó, é o que é constante, ó. Esses dois aqui são perdão, que é constante não, que tem mesmo denominador para comparar, porque se tu somar quintos e quintos aqui vai dar na mesma coisa. Então, 2/3 e 4/3, quem é maior? Quem é maior entre 2/3 e 4/3? Agora vocês respondem aí. Ninguém está me acompanhando? Ó, os pedaços, ó, tem mesmo tamanho. Aqui eu estou considerando 2 do tipo terços e aqui 4 do tipo terços. Quem é maior? Tá ok, Davi? Maior, tá, Alex? Eu estou perguntando, ó. Aqui eu estou considerando 4/3 e aqui 2/3. 4/3 com certeza é maior do que 2/3. Não importa se eu somar 5 de um lado e de outro. 4/3 vai ser maior que 2/3, certo? Os tamanhos são iguais aqui. Aqui eu estou considerando 4 pedacinhos terços e aqui só 2 pedacinhos terços. Conseguiu entender, Alex, ali? E a Isabelle que estava respondendo, conseguiu entender também? Sim ou não? Ó, muito bem, tá? Então não importa se eu somar 5 e 5 aqui, ó, vai dar a mesma quantidade, não vai alterar, né, a comparação entre essas duas frações. Olha aqui, ó, mentalmente, no item B, tá? Só deixa eu ver aqui. No item B, ó, tu tem 2/3 aqui, tu tem 4/3 aqui, ó, certo? Então aqui é tipo terços, aqui é tipo terços também, porque esse aqui varia a quantidade em relação a esse aqui. Esse aqui é como se fosse um mais 5, ó, mais 5 aqui, mais 5 aqui, estou adicionando a mesma quantidade dos dois lados. Então o que eu tenho que comparar é somente esses dois, 2/3 e 4/3. Quem é menor é 2/3, ó. O 2/3 é menor que o 4/3, não importa se eu estou somando um meio, porque eu estou somando um meio tanto aqui quanto aqui, certo? Daí eu comparo só aqueles que têm mesmo pedaço e considerações diferentes. Nesse caso aqui, eu também tenho o mesmo pedaço, só que as considerações são iguais, o que eu considero são iguais. Então, 2/3 mais 1/2 é menor que 4/3 mais 1/2, certo? No item C. Deixa eu apagar aqui.
Deixa eu colocar mais próximo de vocês. 7 e 2/3 e 7 e 4/3 é mesmo. O que tem que interpretar? Que esses valores aqui são constantes, é 7 inteiros e acrescentados 2/3. Aqui é 7 inteiros e acrescentado 4/3. Certo? O que tem que comparar, na verdade, como a parte inteira é igual para os dois, tem que comparar só a parte fracionária. 2/3 é menor que 4/3. Então 7 e 2/3 é menor que 7 e 4/3. Certo? É um cálculo mental que a gente pode fazer, né? Só comparando esses dois aqui. Ok? Meio esquisito essa inserção aqui. Uma porque ele anunciou ali que é a forma mais prática de comparar expressões, de comparar duas frações com denominadores diferentes, né? E na prática ele pegou frações com o mesmo denominador. Não mostrou, né? Ele pegou duas frações, 2/3 e 4/3. Daí ele pegou aqui frações com denominadores diferentes. Bom, essas duas frações aqui têm mesmo denominador e esse valor aqui que está somando é constante. Esquisito aqui, acho que faltou informação aqui. Na verdade, isso aqui parecia ser, fazer parte de uma outra sequência didática. Tá? Não dessa sequência aqui. Tá? Outra coisa que vocês têm que observar, que é muito importante, tá? Use o mesmo raciocínio para comparar as expressões a seguir, usando esse ou esse. Quando ele escreve isso, ele está dando a entender que são dois símbolos, tá? E tu sabe que é apenas um símbolo. Não pode esquecer isso aqui, tá? O símbolo é único, é símbolo de desigualdade, a ponta do símbolo aponta para o menor e a abertura do símbolo aponta para o maior, tá? Frações na reta numérica, a gente já viu também isso e a gente vai abordar, eu já mostrei algumas coisas para vocês sobre essas frações na reta numérica, elas são bem importantes, né? De fazer associação na reta numérica para localizar os números na reta numérica, muito importante. As frações podem ser representadas em uma reta numerada. Por exemplo, podemos representar a fração 1/2 entre os números 0 e 1. Tá?